Na vida a gente enfrenta muitas dificuldades. Não tem como ser diferente. Talvez você hoje esteja enfrentando uma dificuldade. E se você não está passando por dificuldades hoje, muito provavelmente virão dificuldades na sua vida. Agora eu quero hoje te ensinar um segredo. Não podemos enfrentar as dificuldades da vida sem Jesus. Aliás, você pode, mas tudo vai ficar mais difícil. Enfrentar as dificuldades da vida com Jesus, tudo fica mais fácil. Escuta o que eu estou te falando. É sobre isso que nós vamos conversar e meditar. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Marcos, capítulo 6, versículo de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar à frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Prestou atenção no detalhe? Eles estavam na barca sem Jesus, vento contrário. Muitas vezes na sua vida acontecem ventos contrários. Então, uma coisa é você estar na barca sem Jesus. Então a dificuldade sem Jesus é o quê? Você vai remar, vai remar, vai remar, vai remar e não resolve, não resolve, não resolve, não resolve. Parece que a vida trava. De repente Jesus entra no barco. Olha o que está acontecendo. Jesus entrou na barca, subiu com eles na barca e o vento cessou. Então é muito mais fácil você passar a dificuldade com Jesus do que sem Jesus. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Orígenes, ele diz assim: o Salvador, portanto, constrangeu os discípulos ao entrarem no barco de provação e irem adiante dele para o outro lado. Para quê? Para aprenderem com êxito a atravessar as dificuldades. Nós precisamos aprender a atravessar as dificuldades. Mas quando chegaram ao meio do mar e ao meio das ondas da tentação, dos ventos contrários que os impediam de irem para o outro lado, não conseguiram em seu esforço vencer as ondas e o vento contrário. Essa é a verdade. Só na sua força você não vai dar conta. É isso que eu estou querendo te dizer. Sem Jesus, significa que é vencer as tentações só com a sua força. Sem Jesus significa vencer as dificuldades só com a sua força. Você não vai dar conta. Então, não conseguiram em seu esforço vencer as ondas e o vento contrário e chegar a outra margem sem Jesus. Na verdade, esse evangelho está dizendo o seguinte: sem Jesus, eles iam ficar lá no meio do mar e não iam conseguir chegar a lugar nenhum. Desse modo, o verbo compadecendo-se daqueles que fizeram tudo ao seu alcance para chegar a outra margem, veio até eles caminhando sobre o mar, o qual para ele não tinha ondas nem vento. É claro que nós temos que fazer nossa parte. E a nossa parte é remar, mas não se esqueça que sem Jesus você não vai atravessar as dificuldades da sua vida. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Tende paz em mim. Coragem, eu venci o mundo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Por fim, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. É o caso aqui. Eles tinham que atravessar a água. E a promessa para você é: se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. E os rios não te submergerão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. E a chama não te consumirá, se eu estiver com você. Então, se Cristo está contigo, você não vai afundar. Se Cristo estiver contigo, você vai vencer a dificuldade. Então, meu irmão, por favor, com Jesus tudo fica mais fácil. Escreve aqui nos comentários: enfrentar as dificuldades da vida com Jesus fica muito mais fácil. Para não dizer outra coisa, porque o certo é dizer:
Não podemos enfrentar as dificuldades da vida sem Jesus. Se você quiser também você pode escrever isso. Escolha uma aí. Hoje eu vou dar a opção para você. Não podemos enfrentar as dificuldades da vida sem Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra.